É que estava fora completamente. Aí não aparecia o nosso palestrante, né? Só ia falar, só ia a tua voz. Boa noite, queridos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que nós nos recebemos nesse dia frio, gostoso, né? Já estamos quase perto do inverno, mas está muito bom para nós. Então, a gente vai lembrando, né? Todo mundo aqui já conhece a casa, sabe que tem palestras e passos todos os dias. O passo à distância sempre com o cartãozinho do plantão. E eu queria enfatizar a nossa viagem. Quem não foi ainda, quer conhecer Araxá Sacramento, é uma viagem que realmente vale a pena, tá? Quem quiser, vem falar com a gente depois. Falta alguns lugares, ainda dá tempo. Lembrar da nossa cesta básica. Nós estamos agradecendo porque nós aumentamos as famílias, né, a partir de junho. Então, são 90 cestas que vão ser distribuídas agora. Então, é muita coisa. Então, a gente conta com cada um de vocês que puder oferecer um pacotinho de arroz ou um litro de óleo, que ajudar, o que puder trazer já ajuda, açúcar e leite em pó. Então, é isso que a gente precisa. E quem quiser conhecer também o trabalho, no segundo sábado agora a gente tem entrega, né, da cesta básica, quiser conhecer o trabalho. E todos os sábados também tem a entrega de lanche de rua, às 17 horas. O Gil é o coordenador agora. Quem quiser vir conhecer o trabalho, venha. É um trabalho gostoso de ser feito também. Tá bom? Então, vamos agradecendo a Deus nesse instante. Agradecer a bondade desse amigo querido, Jesus, que nos sustenta todas as horas, nos dá todo o auxílio, trazendo para nós esse aprendizado de amor, que dia muito, que já está aí, né, do Evangelho de Jesus, e que um pouquinho de nós já conhecemos, alguns de nós ainda não seguimos, mas nós estamos aqui, Senhor. Agradecidos a Deus, nosso Pai, pela vida, pela oportunidade desse dia, por estarmos aqui respirando nesse lindo planeta azul, que nos dá a oportunidade do aprendizado e do crescimento. Somos aqui criaturas que viemos de muitas eras lá atrás, de necessidades tão primárias, e Jesus nos ofereceu a oportunidade de reencarnarmos nesse planeta azul. Então, queridos, nós só temos que agradecer ao Pai misericordioso que nos ofereceu essa bendita oportunidade e de, principalmente, estarmos reencarnados nessa pátria que a gente ama tanto, que é o Brasil. Apesar de tudo que está acontecendo, nós sabemos que faz parte da grande revolução que é necessária para nós podermos crescer. Então, nós vamos agradecendo, nós vamos pedindo, Senhor, que a Tua luz e Teu amor estejam em todos os nossos corações e que possamos mais uma vez ouvir e, ouvindo, nós possamos aprender. Que essa luz de Jesus, através do Seu Evangelho, possa clarear nossa mente, possa clarear nossos pensamentos. Nós Te agradecemos e pedimos, Senhor, que possa envolver o nosso querido Gessé nessa Tua luz, para que ele seja bem feliz na palestra de hoje, que vai falar para nós sobre dar razão, né? Então, vamos ver o que ele pode nos oferecer hoje. Seja feliz, querido. Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos trabalhar hoje, conforme a Sandra nos disse, com um tema tirado do livro... Só um minutinho, só vou... Não esqueça. Que ali está comigo faz anos. Então, o nome do texto é Dar Razão, livro Sol nas Almas, Valdo Vieira e André Luiz, item 44. O texto é mais ou menos assim que ele começa. Contraditórios muitas vezes, estamos teimosos contra nós mesmos, quando incapazes de ceder a benefício real dos outros. Capitulamos diante de sacrifício e despesas que sobrecarregam de inquietações o tempo e a vida, unicamente para desfrutar atenções e elogios em excesso, e dificilmente nos rendemos em mesquinhas questões do ponto de vista, apenas para que não sintamos diminuída a nossa reputação num milímetro só. Eu não vou ler o texto todo, mas é por aí que nós vamos caminhar. Os textos de André Luiz e Valdo Vieira,
eles por vezes são um pouco áridos, né? Eles têm um texto um pouco tenso, carregado, né? O André não, mas quando ele está junto com o Valdo Vieira, os textos são mais densos, né? Trocando em miúdos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós temos dificuldade, humanos que somos, nós temos dificuldade em dar razão ao outro. A gente dificilmente consegue superar isso com facilidade. Nós demoramos para compreender que alguns embates não são necessários. Alguns são necessários, precisam até ser feitos. Precisamos ter firmeza em determinadas coisas. Mas alguns embates de menor importância, que não tragam em si mesmo princípios muito importantes, eles não precisam ser feitos. Mas nós temos dificuldade de superar isso. Isso é um aprendizado constante. Nas grandes questões ou nas pequenas questões, isso está muito próximo dos grandes problemas humanos, que são a vaidade, o orgulho e o egoísmo. É claro que isso tem nuances muito diferentes quando estamos falando de coisas pequeninas e outras quando nós falamos de coisas maiores. Mas na raiz desse problema de a gente dificilmente querer ceder em questões de razão, está aí a vaidade. Nós nos sentimos muitas vezes diminuídos porque vamos ceder em questões de opinião, por exemplo. E opiniões, muitas vezes, que não teria nenhum grande problema em nós cedermos. Mas, aparentemente, nós nos diminuiríamos se a gente cedesse. E aí a gente não cede. Quando a gente fala das questões mais do dia a dia, né, e aí a gente traz para o nosso campo, que é de falar, muitas vezes, das questões mais simples, que é a nossa vivência diária, como é que a gente lida com as pessoas, como é que a gente lida com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que a gente interage no dia a dia, né? Quando nós tocamos nessas questões, a gente precisa compreender que muitas vezes é melhor estabelecer um diálogo do que simplesmente ficar batendo na tecla de eu tenho razão. Eu posso testemunhar de uma experiência minha própria. Eu, de menino, moço, jovem, eu tinha alguns problemas com meu pai. Muitas vezes, e aí eu fui perceber isso muitos anos depois, na minha adolescência, minha juventude, eu o tempo inteiro debatia questões com meu pai e às vezes de uma maneira um pouco calorosa. Depois eu compreendi que, na verdade, nós não éramos tão diferentes assim. A gente era muito parecido em vários aspectos. Mas o embate que se estabelecia, e isso acontece muito entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre, né, o contato familiar, muitas vezes o que acontecia comigo era que eu debatia questões com meu pai, não exatamente porque eu discordava dele sobre pontos de vista. Mesmo quando eu concordava com algum ponto de vista dele, eu fazia força para achar argumentos para discordar. Na verdade, eu concordava com o argumento dele. O argumento dele estava correto. Mas porque eu estava num embate com ele, e era um embate constante, num determinado momento da minha vida, eu achava argumentos para debater questões com meu pai. Então, mesmo que internamente eu concordasse com o que ele estava falando, eu achava formas de discordar. Na verdade, o que estava pesando aí? Era vaidade. Era a minha vaidade de não ceder aos desígnios do meu pai. Eu estou dando esse exemplo porque isso acontece muito, em muitas situações. Nós temos, quando a gente fala dessas questões, a gente, em todos os grupos humanos, nós temos interações que precisam ser feitas.
Todos aqueles que trabalham com equipes, em empresas, ou em sala de aula como professores, ou nas interações humanas que nós temos na vida, na sociedade, todos sabem que muitas vezes o objetivo que se estabelece e o trabalho em si não é o maior problema. Quem tem funções de chefia ou de comando sabe muito bem disso. Muitas vezes não é o trabalho em si que é o problema, é a interação entre as pessoas. A interação entre as pessoas é muito mais difícil de harmonizar do que necessariamente atingir determinados objetivos. Só que para atingir determinados objetivos, e isso vale para tudo, você precisa da harmonização entre as pessoas. E aí, há algumas características que precisam ser aplainadas, que precisam ser harmonizadas. O bom líder, ele aprende que ele tem que tentar fazer florescer o que há de melhor em cada um. Nós todos somos cheios de qualidades e temos também algumas dificuldades. O que o bom líder faz? Ele extrai o melhor de cada um e tenta harmonizar o grupo. Mas não é fácil. Não é nada fácil. As empresas aprenderam a lidar com isso ou estão tentando lidar com isso. É claro que elas estabelecem alguns objetivos. Os objetivos de uma empresa normalmente é o lucro, e eles trabalham tentando harmonizar pessoas para que essas pessoas, interagindo entre si, atinjam os objetivos propostos lá pelo grupo empresarial. E aí, algumas obras trabalham com essas questões. Lá na década de 80, 90, se eu não me engano, na década de 90, um grupo de pesquisadores começou a trabalhar com essas questões, e surgiram algumas obras nesse sentido, que inclusive foram amplamente debatidas, continuam sendo até hoje, avançaram já alguns aspectos, sofreram críticas, mas basicamente eles trabalhavam com o aspecto que eles denominaram de inteligência emocional. O que é a inteligência emocional, basicamente? A inteligência emocional é uma característica que supera aquela que antes a gente levava em conta até o século passado, até a década de 80, 90 do século passado, que era medir a inteligência das pessoas por QI. E aí o que eles descobriram? Que as pessoas que são geniais do ponto de vista do quociente de inteligência, medido com alguns parâmetros, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, ela necessariamente trabalha um aspecto só, mas não garante o sucesso dessa pessoa. É por isso que nós temos inúmeras pessoas com QI altamente avantajado, mas que não conseguem superar obstáculos menores, não conseguem interagir, não conseguem avançar, porque elas só conseguem trabalhar sozinhas. Elas não conseguem interagir com outras pessoas. E aí o que esse grupo e esses pesquisadores que trabalharam inteligência emocional trouxeram, com duas obras básicas, tem outras, mas essas são as bases. Uma chama exatamente inteligência emocional, Daniel Goleman, e a outra é trabalhando com a inteligência emocional. Como é que eles usavam a inteligência emocional no aspecto do trabalho empresarial mesmo, né? Como é que você... E aí as empresas revolucionaram. Hoje, você não contrata executivos simplesmente pelo alto rendimento acadêmico deles. Os altos executivos e aqueles que vão estabelecer funções de comando, eles precisam ter características, muitas vezes, que estejam além do rendimento acadêmico. Claro que o rendimento acadêmico é importante, mas não é só o rendimento acadêmico que é importante. Para dirigir equipes, para estabelecer liderança, eles precisam ter algumas ferramentas que são possíveis de serem desenvolvidas. Então, o que basicamente eles descobriram é que nós, seres humanos, temos muitas inteligências, não apenas aquela inteligência matemática, lógico, racional, que era medida até o final do século passado. Até a década de 80, mais ou menos, do século passado. Nós hoje trabalhamos com um conceito de inteligência mais amplo,
que eles chamam, né, de inteligência emocional, uma delas, e a outra, outro conceito, né, que caminhou aí adiante, que é o de inteligências múltiplas. Então, basicamente, o que aquele que tem inteligência emocional faz? Ele consegue capitalizar o que há de melhor no grupo do qual ele faz parte. Ele consegue contornar situações evitando conflitos desnecessários. Ele consegue ouvir as críticas sem se melindrar tanto, usando isso como uma forma, uma alavanca para ele se auto-melhorar, para ele crescer. Isso tudo pode ser utilizado na nossa vida pessoal. Nós temos dificuldade em ouvir o outro. Há uma certa dificuldade em ouvir. Há uma certa dificuldade em aceitar que muitas vezes a razão que o outro criou sobre nós, ela é melhor do que a que nós próprios tínhamos sobre nós. Nós temos algumas dificuldades para isso, mas nós estamos avançando gradativamente. É mais fácil, às vezes, nós cedermos numa questão de opinião do que termos depois que administrar um conflito que surgiu justamente pelo fato de que a gente não conseguiu ouvir. Né? Aí alguns falam assim, mas aí eu tenho que sempre ceder a minha opinião à dos outros. Não é isso. Há debates e embates que são necessários até para que nós cresçamos. Quando estamos lidando com questões importantes, com questões de princípios, por exemplo, aí não tem como a gente capitular. Questão de princípio, questões importantes para nós próprios, para a comunidade da qual a gente faz parte, elas não podem ser cedidas assim tão facilmente, sobretudo porque aí a gente estaria cedendo ao mal. Mas questões de só menos importância, que a gente identifica apenas como fruto da nossa vaidade pessoal, elas devem ser afastadas. E aí é possível a gente estabelecer um diálogo. Hoje, eu olho para o meu pai já é um homem idoso, e eu consigo conversar com meu pai, nem sempre, mas a gente tenta, eu consigo conversar com meu pai sobre determinadas questões, mesmo que nós discordemos. Porque eu consigo ouvi-lo, eu consigo concordar ou discordar dele de uma maneira tranquila, de uma maneira respeitosa, e ele também faz isso comigo. Mas isso demorou anos para ser construído, e eu tenho a impressão que grande parte de nós, todos, temos conflitos semelhantes. Às vezes não com o pai, mas às vezes é com a mãe, às vezes é com o irmão, às vezes, e eu estou falando da família. No ambiente de trabalho também é a mesma coisa. Quantas vezes nós temos um colega de trabalho que nós sabemos que ele é mais brilhante do que nós, que ele tem uma capacidade de raciocínio mais rápida do que nós, que ele consegue interagir melhor do que nós, e que ele pode ter opiniões sobre determinados assuntos que, mesmo que sejam divergentes da nossa, é melhor que a nossa naquele contexto. Mas é difícil para a gente ceder para dizer, de fato, fulano tem razão. De fato, fulana tem razão. A gente, muitas vezes, estabelece antipatias que nós não sabemos de onde vem do ponto de vista racional. É uma energia emocional criada, né, que está ali latente, mas que muitas vezes nem é verbalizado. Não é nem verbalizado. E a gente, né, olha, você, não gosto daquele fulano, não gosto daquela ciclana. Aquela, né, e a gente nomeia às vezes mas por quê? O que a fulana fez para você? Não sei. Mas aí o que a gente às vezes descobre? A gente sabe, né? Fulana, ela é chata, né? Ela é um porre, né? Como que eu vou aguentar fulana? Mas por que isso? Ela é bonita, ela é inteligente, ela é rica, ela é capaz. Ela muitas vezes é alguma coisa que nós não somos. Então, às vezes, a gente estabelece determinadas antipatias que não tem uma base racional, mas que cria uma energia de antipatia justamente
porque nós temos alguns problemas em nós que precisam ser resolvidos. E aí a gente não consegue dar razão. Você não consegue nem ouvir a fulana ou o cicrano, porque eu não quero ouvi-lo. Eu simplesmente fecho a questão e não quero falar sobre isso. Na verdade, essa questão da vaidade que está relacionada a isso de nós não cedermos muitas vezes, ela traz uma sensação de triunfo quando a gente vence. O nosso ponto de vista aparentemente vence determinados debates. A gente se sente vencedor, a gente se sente forte, a gente se sente eu venci. Mas é um sentimento fugaz. Ele vai passar rapidamente. E o galardão, aquilo que nós recebemos daquele triunfo muito básico, vai passar rapidamente, não vai significar nada e não te acrescentou nada. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de sentimento. Quando a gente acha que triunfou, mas o nosso sentimento de triunfo é o máximo que nós vamos colher daquele momento. Nós não vamos colher nada, porque aquela tua vitória, ela não significará algo mais valioso para você. É um triunfo momentâneo. Se nós prestarmos atenção, isso está em tudo, gente. Isso está em tudo, em todos os lugares. Né? Vocês já prestaram atenção em conversa de ônibus, por exemplo? Você está lá, né, sentadinho. Não é que eu fico prestando atenção, mas às vezes as pessoas falam perto da gente, não tem como você não ouvir, né? E aí você vê as pessoas falando e você não está olhando para a pessoa, mas você verifica a entonação da voz. E aí você percebe que ela está falando de uma situação do escritório, né? Porque aconteceu hoje. Você acredita que aquela fulana veio falar comigo e ela falou, mas eu não deixei barato. Na hora eu já retruquei assim, porque eu não levo desaforo para casa. Gente, é claro que eu estou colocando de uma maneira, mas quantas vezes nós não ouvimos coisas semelhantes? E quantas vezes nós olhamos para nós mesmos para verificarmos que nós somos aquele que está dirigindo uma conversa desse tipo? Quando é que a gente faz isso às vezes? Eu estou falando de mim mesmo, de uma situação que eu conduzi, de uma conversa com alguém, onde eu estou me gabando de ter vencido uma disputa verbal. Na verdade, eu estou me gabando, e isso é vaidade, estou me gabando de ter vencido uma disputa verbal. O meu triunfo já está ali, aquele sentimento que não é um sentimento bom, de eu ter vencido aquela disputa. O que eu ganhei com isso? Nada. Aquela disputa realmente tinha tanta importância? Na maior parte das vezes, não. Ela é um momento do dia a dia que, na verdade, não tinha. A gente tem que tomar cuidado e o tempo inteiro com a maneira como nós nos dirigimos aos outros, com a maneira como nós nos olhamos, com a maneira como nós olhamos para os outros, que não seja de uma forma tão ácida, que não seja de uma forma tão triunfadora, para que a gente estabeleça empatia com outros e consigamos estabelecer diálogo. Muitas vezes uma palavra, um sorriso, um gesto de boa vontade já estabelece um diálogo e uma conversação, e ele é muito mais produtivo. Na verdade, a gente faz isso e a gente vai aprendendo. Né? Quando a gente não aprende, precisamos, a qualquer momento, começar a aprender. Porque a gente, muitas vezes, age por pura vaidade. Nas questões menores e também nas questões maiores. André Luiz e até Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, eles colocam claramente isso. Todas as grandes misérias humanas estão relacionadas ao orgulho e à vaidade. A maior parte das dissensões, das guerras, estão relacionadas em última instância, ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade.
naquilo que nos diz respeito, no nosso campo individual, nós temos que começar a prestar atenção nisso. Eu me lembro que, quando eu era bem jovem e comecei na doutrina espírita, eu fui movido por vários fatores, queria aprender, mas ao mesmo tempo eu era bem jovem, né, bem jovenzinho mesmo, na casa dos 20 anos, e eu comecei a fazer curso na André Luiz. E eu me lembro que eu tive lá, fiz lá nas casas da André Luiz, cada casa cria uma forma, né, de formatar esses cursos, né? E aí algumas são 4 anos, outras fazem de 5, mas essa formatação, é claro que ela tem a ver com o caminho como se escolhe para chegar aos objetivos. Lá, na época, eram 5 anos. E eu lembro que eu fiz o curso, comecei lá com a dona Ana Gaspar, o Byron Gaspar, né? Eu nem sei mais. Dona Ana eu sei que partiu para o plano espiritual. O Byron também já partiu. Eu não sei, do Byron, a Dona Ana eu sabia, mas o Byron não sei. Bom, o fato é que eu aprendi muito com as pessoas de lá. Aprendi bastante, mas também dei muito trabalho para eles. Porque eu lembro que o Byron sabia lidar com isso. Ele sorria e tinha uma paciência muito grande em explicar questões. Porque no primeiro ano eu fustiguei o Byron. Eu estava na universidade na época, e na universidade eles incentivavam a gente a fazer raciocínios, né, de debate, estabelecer questões que a gente entendia como razoáveis. E aí você vai atrás dos autores, você vai atrás das... né? E aí você começa a achar que você sabe muito. Né? E eu lembro que eu entrei para fazer o curso, porque eu queria aprender também, mas eu dei muito trabalho porque eu fazia questionamentos impiedosos. Não, o Byron se saía muito bem, porque ele estava acostumado com isso, e acho que ele dava curso há muitos anos, e para meninos de primeiro ano. Então ele estava acostumado já com esse fustigamento. Né? Depois eu peguei uma professora mais jovenzinha, e eu lembro que eu fui muito impiedoso com essa menina. E eu lembro que, na época, era isso. Era um sentimento de vaidade por estar mostrando conhecimento e estabelecendo um debate fútil, na verdade. Porque o objetivo qual era? O objetivo era apenas vaidade mesmo. Claro que eu só entendi isso depois, muitos anos depois. Na época você não percebe isso. E eu lembro que eu dei muito trabalho para essa moça. A moça... né, teve muito trabalho comigo. Depois, muitos anos depois, eu encontrei essa moça, já não tão moça, e eu também nem não tão moça, né? E eu lembro que eu me lembrei dela direitinho. Por sorte minha, eu acho que ela não lembrava de mim, né? E eu abracei ela e pedi desculpas, pedi perdão para ela. Eu falei, olha, eu dei muito trabalho para você foi professora minha no curso de doutrina espírita, e eu me lembro que eu dei muito trabalho para você. E ela, muito sorridente, muito na paz, falou, puxa, olha, não lembro, mas tá bom, não tem problema nenhum, tá tudo certo, é assim mesmo, né? Eu só estou dando esse exemplo para mostrar que no cotidiano da gente, nós fazemos isso. Muitas vezes, eu acho que na maior parte das vezes, nós não temos o distanciamento necessário ainda para nos olhar e compreender o que nós estamos fazendo. Também hoje... talvez, em muitos aspectos, talvez não, com certeza, né? Nós não tenhamos distanciamento necessário para outras questões. Essa questão, eu consegui enxergar, pelo menos arranhar ela, enxergar um pouquinho dela, né? Então, assim, e aí nós aprendemos o que, basicamente? Que, na verdade, nós não sabemos nada, que o pouquinho que nós sabemos é ínfimo perto do conhecimento que nós podemos ter algum dia, que não é agora, e que nós precisamos o tempo inteiro nos melhorar. Nós não estamos acabados, nós não somos, nós estamos. Nós não somos no sentido de ter um conhecimento acabado. Nós não temos certezas absolutas de nada, a não ser em relação a alguns princípios que nos foram trazidos do alto para a gente poder arranhar um pouquinho. E a gente fica o tempo inteiro aqui fazendo isso que nós estamos fazendo,
conversando sobre esses princípios para ver se a gente consegue compreender a essência deles. De fato, hoje nós sabemos que a dúvida é o motor do conhecimento, que nós aprendemos muito mais na dúvida do que nas certezas, e que a gente tem que tomar cuidado com esses supostos conhecimentos certos sobre alguma coisa. Nós estamos em aprendizado. É esse que é o nosso objetivo. Na verdade, quando a gente fala sobre vaidade, egoísmo, orgulho, a gente chega a arranhar os maiores problemas humanos. Os maiores no sentido daqueles que atingem toda a humanidade. Nós já falamos sobre isso agora há pouco. E também os menores, que é a interação humana. Os menores, que não são tão menores assim, eu coloco esse menores muito entre aspas, é aquilo que nós podemos mudar no nosso dia a dia, agora já. Os grandes problemas humanos, eles precisam de um burilamento maior de toda a humanidade. E aí, nós ajudamos, porque a gente faz parte da raça humana, nós ajudamos no que nós podemos, mas a ajuda que nós podemos dar é olhar para nós mesmos. É uma coisa bem facinho que a gente precisa fazer. Segundo Valdo Vieira, ele diz assim, precisamos de algumas coisas fáceis, entre aspas. Autoconhecimento. Aquilo que a gente fala o tempo inteiro de reforma íntima. Difícil é a gente olhar para nós, Muito mais fácil nós olharmos para o outro. Já perceberam, nas conversas todas, nas interações humanas, que nós temos muitas certezas do que os outros devem fazer? A gente sempre sabe o que o outro deve fazer, em todas as situações. Se eu fosse fulana, eu já tinha tomado uma providência, eu já tinha feito isso, aquilo outro. Não é possível que ela não enxergue isso. Se eu fosse o fulano, eu teria agido com mais firmeza. Ele errou em não agir com mais firmeza. Se eu fosse... Nós sempre temos certeza do que fazer para resolver os problemas alheios, mas nós não temos certeza alguma e capitulamos um tempo inteiro quando é para resolvermos nossos próprios problemas. A gente sempre sabe o que é melhor para o outro, mas a gente sempre esconde aquilo que é melhor para nós mesmos. Coisinhas fáceis, Autoconhecimento. Isso, quando que a gente tem? Nós temos uma dificuldade enorme de se autoconhecer. Mas a gente precisa ter coragem de se olhar. Coragem de reconhecer que nós temos muitos problemas. E que é necessário aceitá-los. Não é possível escondê-los o tempo inteiro. Você não precisa ficar alardeando para todo mundo, mas você sabe que você tem aquele problema. Se você sabe que você tem aquele problema, começa a consertar isso. Mas eu não consigo consertar de uma hora para outra. Tudo bem, mas que tal começarmos já? É isso que a gente tem que fazer. Vamos começar a mudar já. É claro que muitas vezes a gente tenta, cai de novo, faz errado de novo. Mas se nós mantivermos a vontade de mudar, já é um grande passo. Nós sabemos que temos o problema. Ou os problemas, ou muitos problemas, mas nós temos esta boa vontade em tentar mudar, nós já estamos num outro patamar. Essa autoconsciência, esse autoconhecimento. Autocontrole. A gente precisa aprender a se controlar em determinadas situações, para não falar todas as verdades, entre aspas, que a gente quer falar para os outros. É melhor você falar essas muitas verdades para si mesmo. Porque o outro, ele tem que descobrir a verdade dele. Ele tem o tempo dele de descobrir a verdade dele. Às vezes a gente sofre muito porque a gente gostaria que outras pessoas agissem como nós queríamos que elas agissem. A gente sofre muito com isso. Meu Deus, eu queria tanto que ele fosse para o bom caminho. Eu queria tanto, mas eu mostro tanto isso para ele ou para ela e eles não conseguem. Ora, cada um tem o seu momento de autoconhecimento. Não é possível decidir por outras pessoas. Por mais sofrimento que isso cause, a escolha sobre os caminhos de cada um é de cada um. As nossas escolhas são nossas.
gente tem que parar de ficar colocando responsabilidade sobre outras pessoas nas nossas escolhas. E o momento de mudar de cada um é decisão de cada um. Consciência social e não apenas individual. Nós temos que ter consciência de que vivemos e interagimos em sociedade, que nós aprendemos dessa maneira, que não é possível aprendermos sozinhos. A gente só aprende no contato humano. E o contato humano, ele começa lá na sua casa, no seu grupo de trabalho, sua família, seu grupo de trabalho, sua faculdade, sua escola, todos os lugares onde você se relaciona. Esse é o local de aprendizado, ou seja, onde nós estamos o tempo inteiro. Ouvir e não retrucar a crítica. Difícil, né? Essa característica é uma das características da inteligência emocional. Sabermos que todos estamos sujeitos à crítica. Nós somos julgados o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente é avaliado. A gente é avaliado, né? Numa conversação a gente é avaliado. Eu estou aqui na frente falando com vocês e eu tenho certeza que vocês estão me avaliando de acordo com alguns critérios seus. Não é? Se eu não puder passar pelo crivo dos seus critérios, eu não poderia estar aqui. Então, é possível sim estabelecer que a gente ouça críticas sem nos abespinhar com isso exageradamente, né? Concentrar-se em mudar, reforma íntima, já falamos. Capacidade de gerir maior empatia. O que é a empatia? Eu ter esse exercício de alteridade, né? O que é alteridade? Eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Será que eu consigo fazer isso? Ah, não, aquilo não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu estou numa posição de vaidade tão grande que aquilo não poderia acontecer comigo. Eu sou melhor. Será mesmo? Esse exercício de alteridade, esse exercício pode estabelecer uma empatia. E quando a gente estabelece empatia, a gente julga com menor rigor. Essa nossa característica de julgar muitas vezes de forma ácida o comportamento alheio tem muito também a ver com vaidade. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, estabelecer empatia para que a gente julgue com menor rigor. Talvez as relações humanas sejam muito melhores se a gente conseguir agir dessa maneira. Essa característica de vaidade, ela está em todas as coisas. Às vezes a gente não percebe, mas ela, né, quando a gente começa a prestar atenção, sobretudo em nós mesmos, a gente vai ver que em vários momentos da sua interação diária, da nossa interação diária, a gente agiu de forma de vangloriar-se da nossa própria vaidade. Eu gosto dos poemas do Fernando Pessoa. E acho que teve uma outra palestra que eu falei alguma coisa sobre Fernando Pessoa, né? Não lembro agora. Mas tem um poema dele que eu acho lindo, que ele fala assim, ó. Ele fala sobre o fato de que todas as pessoas que ele conhece são vencedoras, de alguma maneira. Onde estão os humildes da terra? Porque todo mundo é vencedor, né? E aí ele fala, tem um poema dele chamado Poema em Linha Reta. E ele fala mais ou menos assim, eu não vou ler inteiro, tá, gente? Mas basicamente é assim, ó. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Ele começa a falar dele próprio, né? Toda a gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles são príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil, ó príncipes meus irmãos. Ele está dizendo assim, olha, todos, né, pela sua própria vaidade,
só se dizem vencedores. A gente precisa aprender a compreender que nós temos inúmeros defeitos e que é preciso aprender a olhar o outro. Só para terminar, pessoal, nossa, eu me alonguei demais, né? Só para terminar, no campo doméstico, no dia a dia, é o próprio texto do Valdo Vieira e do André Luiz. Eu só mudei algumas palavras assim para deixar o texto menos árido, mas assim, no campo doméstico, no dia a dia, muitas vezes precisamos ceder em opinião, desde que a lógica e o interesse comum assim o peça. Isso não vai te diminuir. Guardemos a firmeza para os valores essenciais, os princípios mais destacados. Em alguns momentos é necessário ser firme, sim, mas a gente precisa saber que momento é esse. Mantenhamos serenidade e desprendimento quando no sucesso. Lembremos que o sucesso é tão perigoso quanto o fracasso. Aqueles que têm sucesso, cuidado com o sucesso. O sucesso também é perigoso. É necessário desculpar as injúrias de natureza individual, sem muitos questionamentos, da mesma forma que é necessário agir para apaziguar o bem de todos. Precisamos ter bom humor. Bom humor salva a gente. É verdade. Precisamos ter bom humor acerca das observações dos outros sobre nós mesmos. Precisamos aprender a endereçar um sorriso de paz para aqueles que têm raciocínios mais claros do que nós. Muitas vezes, a gente encontra pessoas na nossa vida que, às vezes, de uma maneira tranquila, estabelece sim uma crítica, mas uma crítica boa, construtiva. E a gente percebe que o raciocínio da pessoa é melhor do que o nosso. Por que não endereçar a essa pessoa um sorriso de paz? É um aprendizado. Precisamos aprender, segundo eles, a dar razão. É assim que a gente constrói o reino de Deus na terra. É isso, gente. Muito obrigado. Viu? Ciência de dar razão. Como é que é? Você prefere ter razão ou ser feliz? Né? Pois é, às vezes a gente fica brigando tanto para ter razão e esquece de ser feliz, né? Normalmente a gente fala que vai ter razão e bota o quadro da razão na parede e fica olhando sozinha, né? É melhor ser feliz, deixa o quadro lá. Verdade. É isso mesmo. Tá certo, gente. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Oi, Gessé, boa noite. Oi, boa noite, boa noite. Muito boa a tua palestra. Então, eu acho o seguinte, que a vaidade e o orgulho, nós temos, isso aí é uma coisa nata, né? É parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Precisa melhorar, a gente precisa melhorar, né? Com certeza. Mas tudo isso começa dentro da tua casa. Pelo menos o meu ponto de vista. Toda essa vaidade, esse orgulho, começa dentro do lar, entre as pessoas que você convive. Eu acho que no momento em que você supera isso em relação à família, aqueles mais queridos, aos professores que estão por perto, eu acho que a gente consegue, com outras pessoas que vêm ao seu convívio, depois superar, saber ouvir, né? E não criticar. Porque eu acho que a crítica é terrível, né? Pois não, fala. E eu acho que isso daí suaviza bem você iniciando dentro da sua casa. Eu acho que é o primeiro lugar. É a raiz, né? É o primeiro lugar. Primeiro lugar. Essa suavização que a gente aprende com a vida, e quem não aprendeu precisa começar a melhorar, ela exatamente é isso. Ela estabelece que o amor é muito maior do que essa coisa de ter razão. No caso, por exemplo, do relacionamento com meu pai, e eu estou falando de mim porque posso falar da minha experiência pessoal, o amor e o carinho que eu aprendi a desenvolver por ele durante a vida é muito maior do que as divergências que a gente pode ter em qualquer campo de ideia. Então, e muitas vezes eu percebo que ele também faz um esforço para não retrucar, não falar muitas vezes o que ele pensa sobre determinada situação, porque nós temos pensamentos divergentes. A divergência faz parte dos seres humanos. Os seres humanos divergem, mas é o como nós divergimos. Como é que a gente faz isso?
o respeito, o carinho, o tom, o amor que a gente aprende a desenvolver, sobretudo com as pessoas, conforme a senhora disse, que estão mais próximas de nós, e aí a gente está falando de família, não é? Ameniza demais e estabelece a possibilidade de um diálogo. O diálogo só é possível quando você respeita. Você pode divergir de alguém sem necessariamente ser rude, sem atacar de uma maneira cruel. Você pode divergir de uma maneira mais suave, não é? É claro que, do ponto de vista familiar, o amor, e aí a gente tem as questões das reencarnações, não é? A gente não sabe por que determinadas pessoas tão divergentes reencarnam juntas. Mas nós temos algumas pistas, né? Muitas vezes o amor filial, ele vai quebrar determinadas divergências que a gente não sabe nem de onde veio. Muitas vezes o sentimento de divergência, ele parece que está além da experiência, daquela experiência que a gente está vivenciando. Então, o amor que a gente aprende a nutrir, o carinho, o respeito, no caso das relações familiares, ela pode superar em muito essa questão da vaidade. Porque aí você joga tudo fora para dizer, eu amo você. Quantas relações humanas estão impossibilitadas porque as pessoas são incapazes de dizer isso. Elas são incapazes de dizer isso, elas não conseguem. A vaidade e ter razão é maior do que o carinho. E quando a gente consegue fazer isso, a gente parece que tira um peso, né? Não é? Parece que você fala, meu Deus, eu passei o patamar, eu consegui, né? Eu consegui. E a gente tem o medo, às vezes, de dizer eu te amo e não ser correspondido, né? E dizer eu te amo, mas eu não. Né? E aí você tem medo de tomar aquela... E aí você não fala, porque você fala... Mas se você chega num patamar que o amor é maior do que tudo, você vai dizer... E não importa o que a outra pessoa disser, você falou aquilo com o coração, é verdade. Você fez o que você deveria ter feito. Aí a outra pessoa, a responsabilidade e a decisão é dela, né? Pois não. Tudo bom? Você falou em inteligência emocional. Uma das coisas que a gente percebe nitidamente hoje no esporte, trabalha-se muito isso. Esporte de alto rendimento. Certo. Então, todo mundo, por exemplo, hoje, década de 80, 90, os primeiros estudos, no esporte não é hoje só o lado técnico, é as decisões que você tem que tomar. Isso que transforma o cara, se ele vai ser melhor que o outro, vai ser mais genial. Eles fizeram um estudo com o Pelé, ele tinha uma inteligência emocional fora do absurdo. É por isso que eles falavam que parece que ele tinha um olho aqui atrás. Era uma coisa... E a ciência hoje, ela explica isso. Porque ele tinha decisões que ele conseguia tomar muito antes que os outros. Rapidamente. E o Neymar a mesma coisa. Nós temos... no esporte a gente tem essa questão das inteligências múltiplas, né? Ela demonstra isso. Hoje se fala em vários tipos de inteligências diferentes, né? Hoje nós estamos avançando um pouco mais sobre essas questões. Eu digo um pouco mais porque a gente ainda engatinha em alguns aspectos, né? O cérebro humano e o campo das emoções ainda é um grande mistério para nós. Mas a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo a superar determinados conceitos que antes eram muito retrógrados, né? E agora não, agora se avançou já, se consegue conversar sobre isso, a gente consegue estabelecer o contato entre esses estudos das universidades e o próprio espiritismo, né? Você consegue estabelecer uma lógica, né? Então a gente está arranhando e está aprendendo cada vez mais, né? Obrigada. Ok, muito obrigado, viu, gente? Boa noite para todos. Mais um pouquinho até meia-noite, tá friozinho, gostoso, né? Faz um chazinho, tá bom? Pode pagar mesmo. Então, queridos, depois de tudo que a gente ouviu, que a gente aprenda um pouquinho mais hoje, lembrando que cada um de nós é um ser especial, é uma individualidade,
Cada um tem um pensamento, né? Não existe o certo e errado nem de um nem do outro. Existe aquilo que o Gessé falou, é o tempo de cada um. E a gente precisa respeitar, dentro de casa, na rua, no trabalho, no trânsito, né? Cada um dá aquilo que pode. E Jesus está esperando, nos esperando há mais de 2000 anos, né? Para que a gente possa entender essas lições do amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse instante, nós queremos pedir a cada um de vocês que possam fechar teus olhinhos, abrir o coração e sentindo a presença amorosa de amigos que aqui se fazem presente, companheiros queridos que transitam por entre as cadeiras, que vão dando sustentação a cada um daquele que está presente, cada um daquele que necessita da ajuda e do amparo. E nós aproveitamos para também oferecer um pouquinho de nós. Médicos e enfermeiros estão presentes para buscar dessas energias que nós doamos, do ectoplasma, tudo aquilo que nós pudermos oferecer a cada criaturinha necessitada nesse instante. Nosso trabalho é sempre voltado para esses enfermos que buscam a casa, enfermos espirituais que buscam o necessário para que eles possam se cuidar e se curar. Então nós buscamos em Jesus nesse instante esse amor que nós podemos já oferecer. E vibrando intensamente, com muito amor e muita paz, a todo o nosso querido planeta Terra, que seja envolto nessa luz, nessa paz que o Pai oferece a cada um. Nós pensamos no planeta Terra, nessa abrangência desse lindo planeta, nos lugares mais escondidos, onde há tantos irmãos em necessidades tão grandes, com a fome, com a doença, com a guerra. Nós pedimos por eles, meu Pai, para que o nosso amor se forme uma luz intensa sobre cada um deles. Nós vibramos também, Senhor, pedindo a Ti, que é o médico de todas as causas, que atinja o coração daquele que sofre nesse instante em seu leito de dor, que ele seja atendido, recebendo o tratamento, recebendo o remédio, recebendo o conforto. Que essa esperança seja levada também para os enfermos da alma, que transitam pelas ruas, aqueles que se encontram sozinhos, desempregados, desesperados. Nós vibramos por cada um, são nossos irmãos, irmãos de verdade, que somos filhos do mesmo Pai. Que eles sejam atingidos por essa luz intensa de amor, para que possa apaziguar seus corações e fortalecer seus espíritos. Nós vibramos, Pai, por todos os lares, pelo nosso lar, para criaturinhas que ali se encontram, muitos deles enfermos, necessitados da nossa atenção, do nosso carinho, que eles recebam nesse instante a Tua luz, recebam a ajuda e o tratamento. Muitas crianças, jovens que se encontram nas drogas, nós vibramos por eles. E agradecidos que somos, Senhor, por essa luz intensa que recai sobre cada um de nós, como bálsamo, como refazimento, para que nós possamos sair daqui melhores. Obrigada, Senhor da vida, obrigada, amigos queridos. Que a Tua luz nos acompanhe, nos fortaleça e esteja conosco durante os nossos dias. Graças a Deus. Obrigada, queridos, pela atenção de cada um. Obrigada pela presença. Que possamos retornar aos nossos lares em paz. Que Deus nos abençoe a todos.